O olho humano e a radiação ultravioleta. Anatomia. O olho é o órgão responsável pela visão. Veremos agora as principais estruturas que compõem o olho. A esclera corresponde a uma membrana externa, branca, que reveste o globo ocular. É onde os músculos oculares se inserem. A superfície da esclera é coberta por uma membrana transparente e fina, chamada de conjuntiva, que também reveste a superfície interna das pálpebras. Córnea é a parte anterior e transparente do olho. Limbo é a região de transição entre a córnea e a esclera. Íris é a parte colorida dos olhos. Existe um orifício no seu centro chamado de pupila. Pupila é a região do olho situada entre a córnea e o cristalino, no centro da íris. Tem a função de controlar a quantidade de luz que entra no olho. Cristalino é uma espécie de lente que localiza-se dentro dos olhos, atrás da pupila. A córnea e o cristalino têm a função de focar na retina a luz que penetra nos olhos através da pupila. Nesse corte, podemos ver por um outro ângulo a córnea, íris, pupila e cristalino. O espaço entre a córnea e o cristalino é chamado de câmara anterior, que é preenchida pelo humor aquoso. Esse é um líquido incolor, constituído principalmente por água, 98% de água. O espaço no interior do olho entre o cristalino e a retina é chamado de câmara posterior e está preenchido pelo humor vítreo, formado por uma substância amorfa, semilíquida, fibras e células. Revestindo o fundo do olho, encontramos a retina, onde a imagem é formada e traduzida para o cérebro na forma de impulsos elétricos, que são transmitidos pelo nervo óptico. Junto ao centro da retina há um ponto amarelado chamado de mácula ou fóvea. É nesse ponto do olho onde as imagens se formam com maior clareza e definição. Quando o Sol está próximo ao zenite, ponto exatamente acima de um lugar específico, a radiação ultravioleta que tem maior probabilidade de atingir a córnea e demais estruturas dos olhos é indireta, ou seja, aquela dispersa pelos componentes da atmosfera ou refletida pelas superfícies. Em contraste com seus efeitos na pele, a radiação ultravioleta direta tem um papel menor nas lesões dos olhos devido à aversão natural de se olhar diretamente para o sol e a sombra causada pelas sobrancelhas e a testa. Os efeitos da radiação ultravioleta nos olhos podem ser classificados em agudos ou crônicos, de acordo com o tempo em que levam para se tornarem visíveis. Estaremos agora discutindo alguns dos efeitos agudos e crônicos da radiação ultravioleta nos olhos. Fotoconjuntivite. A fotoconjuntivite corresponde a uma queimadura da conjuntiva que reveste a esclera, o branco do olho. Esta é uma lesão aguda, dolorosa quando intensa e que regride totalmente, na maioria dos casos sem deixar sequelas. É fácil observarmos esse tipo de lesão em pessoas que ficam expostas muito tempo ao sol, seja praticando atividades esportivas, banhos de piscina ou de praia. Ao chegar em casa, elas observam que os olhos estão tanto quanto avermelhados. Esses já são os primeiros sinais de uma fotoconjuntivite. Fotoceratite. A fotoceratite corresponde à queimadura da córnea. Também pode ser dolorosa e, na maioria das vezes, regride totalmente sem deixar sequelas. Pinguécula. A pinguécula corresponde a uma alteração do tecido conjuntival normal, onde há um depósito de material proteico e lipídico, ou seja, gorduroso. Pode ser observada como um depósito amarelo esbranquiçado na conjuntiva adjacente ao limbo, junção entre a córnea e a esclera. Pterígio. O pterígio corresponde a uma lesão inflamatória, proliferativa, em forma de asa, com crescimento invasivo, que ocorre na conjuntiva e se estende mais comumente do ângulo interno, do ângulo nasal do olho, em direção à córnea.
pode levar ao impedimento da visão. O pterígio é induzido, em parte, pela lesão intracelular causada pela radiação ultravioleta tipo B. 40 a 70% dos casos estão relacionados à exposição excessiva à radiação ultravioleta. Outros fatores, além da radiação ultravioleta, têm sido propostos como importantes no desenvolvimento do pterígio, incluindo irritação mecânica, hereditariedade, calor, frio e vento. Nenhum desses outros fatores explica adequadamente o predomínio da localização nasal da lesão. Esta localização preferencial tem sido explicada com base no efeito do foco de luz que atinge o olho lateralmente, que é focado em áreas específicas no quadrante nasal, aumentando em até 20 vezes a exposição dessas áreas à radiação ultravioleta. Embora outros agentes possam contribuir com o desenvolvimento do pterígio, na maioria dos estudos epidemiológicos, o fator mais comum é a radiação ultravioleta, indicando que esta pode ser considerada como agente causal. O pterígio é mais prevalente e progride mais rapidamente em indivíduos que vivem em regiões próximas ao Equador. Catarata. A catarata é uma doença dos olhos na qual o indivíduo perde gradativamente a transparência do cristalino ou de sua cápsula. Várias publicações têm revisado a informação epidemiológica ligando a exposição à radiação ultravioleta e o desenvolvimento da catarata, particularmente a catarata cortical. 18 milhões de pessoas no mundo estão cegas como resultado da catarata. 5% dos casos estão diretamente relacionados à radiação ultravioleta. Câncer conjuntival. O câncer de pele ocular é uma outra complicação decorrente da exposição excessiva ao sol. A depender da célula de origem, ele pode ser do tipo não melanoma, carcinoma espinocelular ou basocelular, ou do tipo melanoma. 50 a 70% dos casos de carcinoma espinocelular dos olhos são causados pela exposição excessiva à radiação ultravioleta. Nesse slide podemos ver na primeira foto o carcinoma espinocelular, na segunda o carcinoma basocelular e na terceira o melanoma. Degeneração da mácula. A mácula, como visto anteriormente, corresponde a uma região da retina onde as imagens se formam com maior clareza e definição. A exposição excessiva à radiação ultravioleta pode causar uma lesão nessa região, levando à perda da capacidade de enxergar os detalhes daquilo que estamos olhando, podendo causar impedimentos às pessoas com esse tipo de lesão. Leva à perda da capacidade de ver os detalhes desses objetos, impedindo as pessoas de reconhecerem rosto, dirigir, costurar, etc.